irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Deus esteja em cada coração. Mais uma lição da Escola Sabatina. E hoje é a lição número 5, transgredindo o espírito da lei. Se você não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever, você pode dar um like, compartilhe esse vídeo com outros irmãos e comenta o que você está achando da lição, para a honra e glória ao nosso Deus, amém? Se você puder, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus? Senhor Deus maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. Obrigado pela oportunidade de estar estudando a sua santa palavra do Senhor, Deus. Amém, Senhor Deus. Obrigado, Deus, pela liberdade religiosa, pelo teu grande amor. Amém. Dá-nos o Espírito Santo, Senhor, para que possamos compreender e colocar em prática a nossa vida. Amém, Senhor. E pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Muito bem, meus irmãos. Então, os irmãos sabem que essa lição da Escola Sabatina sempre a gente está fazendo com o Evilane, com o Ricardo, e hoje a gente está fazendo com o irmão Valdomiro. Se os irmãos não conhecem ele, eu vou deixar ali na descrição um vídeo do testemunho dele. Está na TV Verdade Presente. Os irmãos podem assistir o testemunho dele, para a honra e glória ao nosso Deus. Então, hoje conosco aqui, o irmão Valdomiro vai comentar a lição conosco também. Amém? Amém. É um prazer estar aqui com o irmão Alexandre, né? Primeira vez aqui na TV Verdade Presente. É um prazer realmente poder aqui recapitular a lição juntos, né? A lição número 5. Sim. E o verso áureo para nós aqui, irmãos, está em Neemias 5:11, ó. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite, que exigistes deles. Então, vou comentar essa introdução aí, como acho dessa introdução. Acho interessante que a palavra restituir, você restituir algo ao teu irmão, né? Sim. Então é importante ali que você tenha um contexto bem interessante ali, bem sério, que os judeus ricos estavam explorando os judeus pobres. Sim. Quer dizer, os próprios irmãos. Só os irmãos. Eu acho interessante como a gente pode aplicar isso para nós hoje. Sim. Né? Porque a Bíblia é um livro vivo, né? Sim. Não é só para aquela época, agora também. É um livro histórico somente, né? Exatamente. É um livro vivo. Isso. Louvado seja Deus. E aí, irmão, Mateus 26:11, Jesus disse que sempre teríamos os pobres conosco. Uhum. E eu só gostaria de abrir um parênteses aqui, porque alguns irmãos cristãos entram às vezes para o lado socialista, que diz que todo mundo tem que se igualar, mas Jesus falou que os pobres sempre vai ter conosco. Sim. E alguns às vezes atribuem, alguns cristãos, diz que Jesus foi um socialista, quis fazer uma reforma socialista, né? Sim. E o próprio texto diz que os pobres sempre terão convosco. Então, Jesus falou que sempre vai ter pobre. Sim. Nunca vai se igualar, né? Sim. É justamente para Jesus falou isso justamente para nós exercermos a nossa misericórdia, que vem dele, na verdade, né? Porque se todo mundo se igualar, por que eu vou ajudar você? Você está na mesma condição minha, né? Exatamente. Isso. Aí a gente exerce a misericórdia, né? A benevolência em relação àquele mais necessitado. E a Bíblia diz fazer o bem a todos, mas primeiro os domésticos da fé, né? Isso. Principalmente, né? Primeiro destacando os domésticos da fé. Os judeus aí não estavam fazendo. Não estavam fazendo Muito isso. sério isso. E tem um texto do Espírito de Profecia, irmão, está na lição, quem tem a lição comentar da Moarte, é o primeiro texto do sábado. Olha que interessante, eu não pode comentar também. Ó. Sim. Deus viu que era essencial para nós estarmos rodeados de pobres, que em seu desamparo e necessidade constituísse um apelo ao nosso serviço. Ele nos seria de auxílio no aperfeiçoamento do caráter cristão, pois provendo alimento à mesa, vestuário ao corpo, cultivaríamos os atributos do caráter de Cristo. Caso não tivéssemos pobre entre nós, perderíamos muito, pois a fim de aperfeiçoar o caráter cristão, precisamos negar a nós mesmos. Quando gastarem seu dinheiro, pense no que faria Jesus. Caso estivesse em seu lugar, ele convida seus seguidores a lhe seguirem as pegadas e a abnegação de sacrifício. O caráter do cristão deve ser uma reprodução do caráter de Cristo. O mesmo amor, a mesma graça, a mesma abnegada beneficência vista em sua vida deve caracterizar a vida dos seus seguidores. Está na nossa alta vocação, meditação matinal de 1962, página 196. Isso é maravilhoso, né? Porque aqui é algo perfeito para o nosso tempo agora. Nós refletimos o caráter de Cristo. Sim. E aí ele coloca muito bem. Cultivaríamos os atributos do caráter de Cristo. Sim. Quer dizer, Cristo veio para essa terra para fazer o quê? Para servir. Sim. Só fazer o bem e servir. E principalmente porque os mais necessitados só do pão mesmo, físico, não.
O pão da vida, ele é o pão Pão da da vida. Trazer a salvação, justamente. Isso é importante porque daí tu fala assim, então, quer dizer que é só o pobre, pobre assim, fisicamente, materialmente? Não, né? Sim. É o pobre espiritualmente, né? Ele fala, os sãos não precisam de médico. É importante isso, né? E a gente vê que muitos ricos na época de Jesus se converteram ao cristianismo. Se converteram ao Zaqueu é um exemplo, né? Zaqueu é um exemplo. Então, às vezes a pessoa pode ser rica em bênçãos materiais, Sim. mas espiritual está pobre. Sim, José de Arimateia, né? Então você tem ali Nicodemos, muitas posses. Então é importante, e tem algo bem importante aqui também, é que eu gostaria de destacar também, irmão, que no final da lição de sábado, no texto da lição mesmo, olha só que interessante, olha só, é o último parágrafo de sábado. Nesta semana observaremos outra manifestação desse antigo tema e como Neemias reagiu. Como veremos, o que tornava essa opressão ainda pior é o fato de estar sendo feita dentro da letra da lei, por assim dizer. Um poderoso exemplo de como precisamos ter cuidado para não deixar que regras e regulamentos se tornem um fim em si mesmos, mas um meio para um fim, que é refletir o caráter de Cristo. Amém. Refletir o caráter de Cristo. Como a gente reflete o caráter de Cristo? Né? Contemplando a Cristo, que só veio para servir. Né? E é importante aqui que também o irmão leu nos comentários, que é a negação, né, do eu. Quando você se doa para ajudar uma pessoa, você nega o eu. Então, eu estou aqui, né, na minha casa, vamos dar um exemplo prático. Aqui agora, um certo período da noite e tal, e de repente alguém vem na minha casa pedindo ajuda. Mas e agora? Eu estou dormindo agora, eu tenho que negar o meu sono, eu tenho que deixar o meu sono e ter que ajudar as pessoas. Né? Então, é Cristo fazer isso. Sim. Ele deixava de dormir para ajudar. E aí fala no texto que o mesmo amor, a mesma graça, a mesma abnegada beneficência vista em sua vida de Jesus tem que caracterizar a vida dos seus seguidores. É a mesma coisa. Né? O mesmo amor. Mesmo amor. Só um parênteses, alguns irmãos enfatizam muito assim, irmão, ter a perfeição de caráter é só no amor. Irmão, mas você não acha difícil ter o amor de Cristo? Aqui fala o mesmo amor. Então a gente tem que ter o mesmo amor até com aqueles que nos perseguem, que nos caluniam. Você não acha difícil isso? Porque às vezes as pessoas rebaixam, dizem assim, não, a perfeição é só no amor. Mas irmão, você não acha que é um patamar bem alto? Amar como Jesus amava? É alto esse padrão, mas Jesus dá o poder, né? Dá o pra poder, gente amar. dá o poder. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque a gente sabe que a Bíblia diz que nós obteremos vitória através do Espírito do Senhor, de Deus, né? E graças a Deus que nos dá vitória através do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então ali, a gente sabe que é através do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes, como o irmão falou, às vezes vem essa... A gente fala de refletir o caráter de Cristo, algumas pessoas falam assim, não, mas isso é impossível e tal, né? Mas, na verdade, nós não estamos nos referindo a nós. Nós estamos nos referindo às promessas que tem na Bíblia que dizem que eu posso vencer. O Espírito diz que eu posso vencer através de Cristo. Não tem nada a ver conosco. Realmente nós sozinhos não conseguimos. Não consegue. Mas através da minha comunhão diária com Cristo, através do estudo da Bíblia, do Espírito de profecia, de oração, uma entrega na minha vida mesmo, tudo, meu eu mesmo, eu com Deus, Cristo vai começar a habitar em mim. Aí Filipenses 4:13, tudo posso aqui fortalece. Tudo posso aqui Aí a gente pode tudo. Amém. Amém. Então, domingo, irmãos, agora a queixa do povo. Uhum. Eu vou ler o texto aqui, está Neemias, capítulo 5, verso 1 a 5. Uhum. Neemias 5, de 1 a 5, diz assim, irmãos, ó. Então se levantou um grande clamor do povo e de duas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Pois havia alguns que diziam, nossos filhos e nossas filhas somos muitos, que se nos dê trigo, para que comamos e vivamos. Também havia os que diziam, estamos empenhados nos nossos campos, as nossas vinhas, nossas casas, para conseguirmos trigo durante essa fome. Havia outros que diziam, temos tomado dinheiro emprestado até o tributo do rei sobre o nosso campo e as nossas vinhas. Ora, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos irmãos como os filhos deles. Eis que estamos sujeitando nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e algumas das nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois outros têm os campos em nossas vinhas.
Então vamos comentar, irmão Valdomiro, sobre a queixa do povo, baseado nesse Neemias capítulo 5, verso 1 a 5. Então, a queixa do povo é importante. Eu gostaria de destacar aqui a pergunta de rodapé, na verdade, aqui da queixa do povo. Depois também tem o comentário da irmã White, que diz assim, a pergunta de rodapé. Bom, primeiro uma afirmação, né? Duas afirmações. É impressionante que naquela época as pessoas já tivessem que lutar contra a opressão econômica, assim como hoje. A Bíblia aborda com frequência o assunto da exploração dos pobres. Que mensagem devemos extrair desse texto? Então eu acho importante isso daqui, porque na verdade como eu falei, um exemplo para nós. Né? Que mensagem devemos extrair esse texto na exploração dos pobres? Mas lá no Espírito de Profecia, na queixa do povo, que agora é domingo, dia 27 de outubro, né? Diz assim, destacando uma citação ali, está no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto parágrafo. Na verdade, é o penúltimo parágrafo de domingo, que começa nunca ali. Nunca poderemos atingir a perfeição de caráter caso não ouçamos a voz de Deus e a ela obedeçamos o conselho. Parece que interessante, então. Ele está falando como a gente pode, então, relacionar isso, né? Essa exploração dos pobres, e como que a gente pode responder a Deus ajudando esses pobres com o Espírito de Cristo. Porque se não for com o Espírito de Cristo, outras crenças aí fazem né, um trabalho, muito bem feito, é um trabalho ali de assistencialismo. Isso. E isso não cabe a nós. Cabe a nós o que refletir o caráter de Cristo. Nunca podemos atingir a perfeição do caráter de Cristo caso não ouçamos a voz de Deus e a obedeçamos o conselho. Ou seja, está diretamente ligado à obediência. Né? Eu posso ter conhecimento como que é Cristo. Né? Não sei que foi Deus que desceu, que se tornou homem, viveu como nós, não viveu por mim, meu Salvador, ressuscitou, está no lugar sentido no santuário celestial, intercedendo por mim ainda hoje. Eu posso ter todo esse conhecimento intelectual, mas como que Jesus transforma a minha vida? Através da obediência. Sim. Obediência. E aqui falou o texto que você falou, nunca podemos atingir, nunca, a palavra é nunca, podemos atingir a perfeição de caráter caso não ouçamos a voz de Deus e a Ele obedeçamos um conselho. Aqui nós estamos dentro do contexto de Neemias, mas aqui é em tudo, irmãos, obedecemos em tudo que Deus nos revelar. Tudo. Se Deus me revela algum assunto e eu rejeito esse assunto, então nunca vou atingir a perfeição de caráter. Exatamente. Em tudo, né? Porque Deus é um Deus de detalhes. Sim. Até o Espírito de Profecia diz nas tarefas mínimas de casa, do serviço doméstico. Sim. Mínimos, tem que fazer com amor. Sim. E bem feito. Né? Não desejado todas as nações, a Moé explica sobre por que Jesus, quando ele saiu, todo mundo largou o lençol que estava por cima dele, jogou o lençol. Estava tudo arrumadinho, dobradinho. Dobradinho, exatamente. É um ensinamento. É um ensinamento. Então, a diligência, né? O esmero ali para você fazer as coisas bem feitas. Tudo tem uma relação. Inclusive, ela diz assim: se a nossa casa estiver desorganizada, os anjos não entram. Isso. Tem que estar bem organizado. Bem organizado tudo. Então, é uma coisa que tem para a nossa vida prática mesmo. Eu vejo assim, né? Como que eu levanto, deixo a camisa arrumada? Não, tem que arrumar a cama, tem que deixar a casa limpa. Então, é uma coisa assim que. Por quê? Porque o céu é organizado. Sim. Se nós queremos morar no céu, nós temos que ser organizados aqui. É tudo, são detalhes, né, irmão? Acho que é maravilhoso isso. E Deus fala até da limpeza. Quando ele foi visitar o povo de Israel, falou assim, quando vocês fizerem suas necessidades, vocês cavam, tampam, jogam no buraco, que eu passarei sobre vós. Sim. Então Deus, exatamente. É um Deus que é zeloso, limpo, asseado, né? Com as coisas com ordem, né? E sabe que se obedecer a Deus, irmão Alexandre, me leva a umas coisas bem sérias aqui, né? Pensar. Porque no Sermão da Montanha é maravilhoso, né? Sim. Um sermão simples, mas profundo, maravilhoso, porque é Deus, Deus fazendo sermão aqui, né? Como homem. Mas é interessante quando chega numa parte que me preocupou muito em questão de obediência, que é quando você tem que amar seus inimigos e orar por aqueles que vos perseguem. Sim. Aí sim entra o que o irmão falou antes, que é o amor de Cristo habitando em nós. Sim. Você conseguir fazer isso, não é você fazendo, claro, é Cristo fazendo, porque você vai para o contexto aqui da lição. Se você está explorando o seu próprio irmão, como acontece com os judeus explorando os pobres,
Se você não está amando nem teu próprio irmão, imagina o teu inimigo. Então, para nós no dia de hoje, se eu não estou amando minha esposa, ou a esposa, o esposo, filho, dentro da casa, como é que eu vou levar uma mensagem de amor e esperança para outras pessoas de fora? Exatamente. Não tem como, né? Não tem como. Infelizmente, a grande maioria, nós, irmão, estamos falhando nisso. Os casais estão tudo se brigando, filho não respeita mais pai. Então a gente tem que fazer uma reforma dentro da casa para depois levar a mensagem para fora. Sim. Porque se o vizinho vê na minha casa sempre briga, ele vai dizer assim, para que eu quero esse Deus? Eu não estou brigando com minha esposa, nós somos melhor do que eles. Sim. Nós damos um bom testemunho. Claro, como diz a mensagem do terceiro dia, como que é primeiro converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Em casa primeiro tem uma base no lar, né? Interessante isso. Porque aí eu fico pensando assim, você fica pensando, o exemplo como o irmão falou, se esses judeus ricos estavam explorando os judeus pobres, que exemplo estavam dando para as nações pagãs, inimigas dos judeus, os inimigos do povo de Deus? Sim. Isso é muito sério. Sim. Se nós, por exemplo, o povo adventista do sétimo dia, né, estamos ali cometendo o mesmo pecado, que é explorando, né, o meu irmão lá que tem menos necessidade, mais necessidade, desculpa, e eu tenho menos e eu vou lá e exploro. Quer dizer, que exemplo que eu estou dando para os outros de fora? Quando eu for pregar o evangelho para eles, o que eles vão falar? Ah, mas você que está extorquindo o irmão, então como que eu vou confiar você? Aí não dá, né? O texto que o irmão leu está em Filhas e Filhas de Deus, página 90, irmãos. Isso, exatamente. Vamos agora na segunda? Na segunda, para nós ler Neemias, capítulo 5, versos 6 a 8. Lê para nós, irmão? 6 a 8. Então ali está justamente no subtítulo ali, né? Neemias, eu estou com a Bíblia aqui, Almeida Corrigida Fiel, né, que é uma versão muito boa, assim, da King James, ela é dela também. Diz assim, Neemias repreende os ricos. Então, a partir do versículo 6 diz assim, ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me indignei e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes, sois usurários, cada um para com o seu irmão, e convoquei contra eles uma grande assembleia. No versículo 8, né, que é o final, diz assim, e disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações segundo nossas posses, e vós outra vez venderíeis a vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Em Êxodo, capítulo 21, verso 2 a 7, olha o que diz aqui, ó. Se contaram o servo hebreu, 6 anos sem virar, mas o 7º ano sairá do fogo, de graça. Se entrar sozinho, sozinho sairá. Se tiver mulher, então com ela sairá a sua mulher. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela houver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos dela serão de seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se esse servo expressamente disser, eu amo meu senhor, a minha mulher é meu senhor, não quero sair dele, né? Então seu senhor o levará perante o juiz e fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com a soberana, e ele servirá para sempre. Se o homem vender sua filha para ser serva, ele não sairá como sai o servo. Então, vamos comentar esse contrário ao espírito da lei. Então, na verdade, aqui, se você tem a lei acerca dos servos e dos homicidas, Deus deixou claro como você deveria agir em relação ao teu próximo. Sim. Então, quando você sabe disso, porque você é judeu, você subentende que você conhece a lei, e você vai e age contrário a isso, que você está fazendo o quê? Que a gente leu antes, desobedecendo a Deus, e nós não podemos ter a perfeição do caráter cristão, porque nós estamos desobedecendo. Não há perfeição sem obediência. A obediência é a chave de tudo. Meu filho, se eu tenho 2 filhos, vamos supor que eu tenha 2 filhos, os irmãos estão assistindo, eu tenho 2 filhos, um obedece, outro não obedece. Nós continuaremos a amar os 2, né? Claro. Sim. Mas a nossa relação com cada um vai ser a minha relação com um vai ser diferente da relação com o outro, porque um obedece, o outro não obedece. Porque quando você olha para Neemias, quando Neemias ele não teve nenhum encontro sobrenatural com Deus, foi
o irmão dele que foi lá e falou, olha, lá em Jerusalém, os muros estão destruídos, está todo desolado e tal. Isolado. Aí ele chorou, ficou 4 meses sofrendo, orando, por amor aos irmãos, por amor a Deus, porque estava sendo desonrado o nome de Deus lá também, né? Toda destruída a cidade de Deus. Ele obedeceu, ele foi lá falar com o rei, correndo risco de vida. Interessante isso. Já os judeus ricos não obedeceram a lei aqui. Então, quer dizer, não estavam seguindo o exemplo de Neemias, mas é interessante que Neemias, aqui, Neemias, quando ele chama a atenção, que nós acabamos de ler aqui, no capítulo 5, versículos 6 a 8, ele chama a atenção dos ricos. Sabia que os ricos, de acordo com o Espírito de Profecia, eles estavam contribuindo grandemente para a reconstrução dos muros de Jerusalém, os judeus ricos, e ele não teve medo de perder a ajuda deles. É interessante, sim. É interessante isso daí, né? Porque hoje em dia, às vezes a gente é medo de falar uma verdade, porque pode ser que o irmão que faz uma doação grande, ele pode não doar mais. Então, eu não vou falar essa verdade. Exatamente. Neemias foi o contrário, isso aí. Então, para esse comentário, eu poderia ler um texto aqui, em Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, é um livro maravilhoso, né? Que, ó, justamente está no capítulo Condenado à Extorsão. Então, estamos aqui, ó, página 651. Profetas e Reis, que é o capítulo Condenado à Extorsão, capítulo 54, que diz assim, ó, é um parágrafo, um pouco longo, mas a gente vai entrar nesse contexto que o irmão estava falando aí. Mesmo entre os que professam estar andando no temor do Senhor, há alguns que estão agindo outra vez segundo o curso perseguido pelos nobres de Israel. Estando em seu poder proceder assim, eles pedem mais do que é justo, tornando-se opressores. Olha só, a sequência. E porque a avareza e perfídia se veem na vida dos que levam o nome de Cristo, porque a igreja conserva em seus livros os nomes dos que ganharam suas posses pela injustiça, a religião de Cristo é tida em desonra. Extravagância, excessos, extorsões estão corrompendo a fé de muitos e destruindo sua espiritualidade. Olha só essa frase final aqui, bem forte. A igreja é em grande medida responsável pelos pecados dos seus membros. Uau! Ela encoraja o mal, se deixa de levantar a voz contra isto. Olha só essa frase final, está em Profetas e Reis, página 651, é o comentário sobre esse capítulo de Neemias, esse momento de Neemias, que é condenado à extorsão. Então é Deus falando, não somos nós falando, eu só citei o que é a palavra de Deus. A igreja, em grande medida, é responsável pelos pecados dos seus membros. Ela encoraja o mal, se deixa de levantar a voz contra isso. Então, hoje, quando se levanta alguém para falar assim, contra a injustiça, como Neemias fez, ele amou mais a justiça, que a justiça é Cristo, do que a injustiça estava acontecendo ali. Ele não teve medo de nenhum opositor, porque Deus estava agindo nele, ele estava com o Espírito de Cristo. Ele pensou mais no sofrimento dos irmãos lá. E é interessante que ele se levantou e falou, mas que se você não se levanta e não fala, você é responsável pelos pecados. Ezequiel fala isso, né? Se o meu irmão pecar e eu não adverti-lo, o sangue dele cai sobre mim. Exatamente. Então, para trazer para os nossos dias hoje, um exemplo. Há um irmão que está cometendo um pecado grave, que todo mundo está sabendo, mas ele ajuda muito a obra, não vou mexer com ele. Sim. Porque senão ele pode retirar o dinheiro. Exatamente. Esse pecado recai sobre a igreja. Isso. O pecado dele. Cai sobre mim se eu não adverti-lo. Exatamente. Misericórdia. Misericórdia. Porque na verdade nós não temos que olhar para as riquezas aqui dessa terra. Sim. Temos que ver as riquezas do céu, juntar tesouros do céu. Então, quando a gente pensa que a maior riqueza que nós temos é justamente o quê? A alma da pessoa. Sim. Você ganhar a alma para Cristo. Não fazer com que a alma se perca. Sim. Né? Porque Cristo veio aqui ganhar almas. Porque Ele é dono de toda a prata, todo o ouro. Então, não precisa se preocupar com essas questões. Né? A gente tem que pensar em salvar almas. Então, se a igreja, como Neemias, foi fiel a Deus, ele vai dar força, vai enriquecer. Porque quando Neemias precisou de uma escolta, Deus providenciou. Não foi o rei Artaxerxes que deu, foi Deus que tocou o coração do rei para... Né, e deu poder na fala de Neemias ali, pela proximidade com ele também, do que ele conseguir essa escolta e conseguir cartas com os governadores da região ali, para depois chegar até lá. Sim. Então a gente tem que entender isso, que quando você é fiel a Deus, Ele vai abrir portas. Sim.
Você não precisa fazer a vontade do mundo para você conseguir poder. Com certeza. Né? Não precisa. Então vamos lá para a terça agora. Ações de Neemias. Neemias capítulo 5, versos 7 a 12. Vamos ler esse texto? Vamos lá. Diz assim, ó, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes, sois usurários cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles uma grande assembleia. E disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações segundo nossas posses. E vós outra vez venderíeis a vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais, não é bom o que fazeis. Porventura não andareis no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio das nações, dos nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus servos, a juros lhes temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Então disseram, restituir-lhes-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Olha que interessante. Então, Neemias ficou sabendo disso, através da exploração. Qual foi a ação do Neemias aí? O profeta Neemias. Ele foi firme, né? Sim. Uniu o povo. Uniu o povo, foi firme. Olha que ele diz assim, ó, ele reuniu todo, ele pelejou contra os nobres magistrados. E usou a palavra de Deus como base. A palavra de Deus como a Pra espada, corrigir. né? Como escudo mesmo, né? Para corrigir também, para correção, né? Que a palavra de Deus toda é útil, né? Para corrigir e para ensinar. E ele convocou uma grande assembleia, importante isso, porque aí ele faz perguntas. Nós resgatamos esses judeus lá do cativeiro, né? E agora estão fazendo escravos novamente. Sim. Quer dizer, a gente pode fazer uma relação hoje. Você resgata essas pessoas do pecado, do mundo, elas vêm lá do mundo e você traz ali para a nossa crença, Adventismo sétimo Sim. dia, que é totalmente baseado na Bíblia e Espírito de Profecia. Sim. E de repente você está levando novamente essas pessoas para o mundo. Né? Você está expondo o nome de Deus ali novamente, desonrando o nome de Deus, porque você está tendo uma atitude de desobediência em relação tanto que a lei aqui, o nome da lição é justamente, de hoje é transgredindo o espírito da lei. A gente começa a transgredir o que Deus manda e a gente está sendo o próprio para a nossa fé. Então, é o testemunho. Tem um texto bem pequenininho aqui, irmãos, umas 5 linhas. Lá na terça-feira, está em Profetas Reis 651 e 652. Quem tem um comentário da lição, é o segundo parágrafo aqui. Os costumes do mundo não são norma para os cristãos. Ele não deve imitar sua prática inescrupulosas, seus enganos e extorsões. Todo ato injusto para com o próximo é violação da regra de áurea. Cada erro praticado em relação aos filhos de Deus é feito ao próprio Cristo na pessoa de seus santos. Toda tentativa de tirar vantagem da ignorância, da fraqueza ou do infortúnio de outros é registrada como fraude no livro Razão do Céu. Então, no livro do céu, escreve como fraude. Exatamente. E lá Mateus capítulo 7, versículo 2 diz assim, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Sim. Então é interessante que ele vem, e é muito importante que o irmão leu, a primeira frase ali é impactante, né? Os costumes do mundo não são norma para o cristão. Porque qual é o costume do mundo? É fazer o quê? Se uma pessoa não tem conhecimento de uma coisa, eu tento enganá-la, tapeá-la. Então as pessoas falam assim, ó, eu me dei bem porque eu tapeei o outro. O mundo é assim. Sim. Então você é admirado, não, você tapeou várias pessoas, então você é o esperto. Mas para Deus não. Para Deus eu não sou o esperto. Não. Meu nome está riscado no livro do céu. Preferir os outros em favor. Sim. Sempre preferir os outros em favor, a Bíblia diz, né? O outro é como Abraão. Quando Abraão olhou toda aquela campina dele, e estava com o Ló, sobrinho dele, mais novo do que ele é o patriarca, o que ele fez? Ele deu a melhor terra para Ló. Foi a melhor para Ló.
Quer dizer, ele preferiu outro em favor. Essa é a lei de Cristo. Né? Tudo que você quer que os homens vos façam, faça você para eles. Né? Você não quer que o outro faça mal, então não faça mal. Você quer que o outro faça bem, então faça o bem para o outro. Né? Mas a lei do mundo, o consumo do mundo, é o contrário. É o contrário. Mas essa não é norma para nós. Não é para nós. Eu acho interessante que também na terça-feira, irmão, destacando mais uma passagem do Espírito de Profecia, está em Este Dia com Deus, página 38, uma meditação matinal de 1980, que está lá no terceiro parágrafo ali dos comentários da lição, de terça-feira, diz assim, ó, bem na metade, quando Deus, começa ali o parágrafo, Deus concede aos homens oportunidades para se tornarem um com Cristo e um com Ele. Olha, essa coisa maravilhosa, Ele dá a oportunidade de se tornar um com Cristo e um com Ele. Aí continua, os que andam no temor do Senhor, meditando em seu caráter, se tornarão diariamente mais e mais semelhantes a Cristo. Amém. Qual é o segredo para ser semelhante a Cristo? Ó, os que andam no temor do Senhor, primeiro, meditando em seu caráter, se tornarão diariamente mais e mais semelhantes a Cristo. Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Seja louvado. E tem um texto aqui abaixo que você leu, penúltimo parágrafo. Está no maior discurso de Cristo, página 58 e 59. A morte vai falar aqui para nós que muitas vezes, quando a gente fala mal de uma pessoa, denigre a imagem da pessoa, nós vamos ter que, aquela imagem, vamos supor, se eu falei mal do irmão para os outros irmãos, se eu me arrepender, eu vou ter que ir nas outras pessoas que eu falei mal de você para tirar essa imagem ruim que eu fiz de você. Ah, sim. Senão, Deus não perdoa, aqui está escrito. E aí, continuando no último parágrafo, se as dificuldades existentes entre irmãos não fossem expostas a outros, mas francamente tratadas entre eles mesmos, no espírito do amor cristão, quanto mal seria evitado, quantas raízes de amargura pela quais muitos são contaminados seriam destruídas. E quão íntima, eternamente, poderiam os seguidores de Cristo ser unidos em seu amor. Então, isso é uma coisa que a gente tem que aprender muito, nós, como membros da igreja, quando eu falar mal do irmão, denegrindo a imagem dele, se eu me arrepender, eu tenho que, de novo, naquelas pessoas que eu falei mal, para restituir a imagem do irmão. Porque senão Deus não perdoa. Exatamente. Porque se eu pedir só perdão a Deus e deixar aquela... é como uma pessoa como Zaqueu. Ele defraudou várias pessoas, ele tem que restituir. Aí Jesus falou, hoje entrou salvação na sua casa. Sim. Porque se eu roubei pessoas no passado, se Deus me deu condição, eu tenho que restituir as pessoas. Sim. Pelos méritos de Cristo. É claro, se você puder, né? Às vezes você nunca mais vai encontrar a pessoa e não tem jeito. Sim. Mas se você puder, deve restituir as pessoas. Sim. E Isso defraudou. demonstra uma verdadeira conversão. Sim. Verdadeira obediência, né, a Cristo, né? Sim. O que Ele realmente nos pede, nos ordena, na verdade, porque é o nosso comandante, nos ordena. Então, vem novamente a questão da obediência. Obedecer nisso também, né? Então, por isso que é importante a gente, justamente, ter como regra sempre o quê? Eu quero entender, eu quero orientação para alguma coisa, onde que eu vou? Na Bíblia Sagrada, Espírito de Profecia. O que Deus fala sobre isso? E é interessante que o Espírito de Profecia, destacando um pouco o Espírito de Profecia, que são parênteses, que eu sempre falo que a Espírito de Profecia eu comparo com os meus óculos. Eu estou lendo a Bíblia sem os meus óculos. Nossa, mas aqui eu não estou conseguindo chegar a muita coisa aqui. Mas quando eu coloco o Espírito de Profecia, né, Que é o óculos. eu falo, nossa, nós tínhamos tudo isso aqui. Então é um privilégio nosso, não só termos a Bíblia Sagrada, mas também temos o Espírito de Profecia nossa, de 27º dia, mais de 100 mil páginas, para a gente entender melhor a vontade de Deus, e bem melhor a vontade de Deus. Como o irmão acabou de ler aqui, no maior discurso de Cristo, essa é a orientação que nós temos que seguir. Só que, é claro, nós não conseguimos sozinhos, nós precisamos do poder do Espírito Santo, que nos... E tem que se humilhar, né? Porque a tendência nossa para que o Espírito de Profecia? Eu conheço toda a Bíblia. Eu não preciso do Espírito de Profecia. Só que Deus falou através da irmã Arte que o Espírito de Profecia foi dado porque nossas mentes estavam embotadas. Exatamente. Então, se eu ficar dizendo que o Espírito de Profecia está fora, eu estou dizendo não, Deus errou, eu não estou embotado. Eu estou com a mente 100% boa. Exatamente. E Deus deu um remédio, eu não quero aquele remédio. Exatamente, é recusar toda a orientação de Deus. Né? Quer dizer, recusar toda a orientação que o seu nosso Pai tem. Se você obedece a Deus, só vai fazer bem para você. Sim. Né? Só vai fazer bem.
Tudo que Deus manda que a gente faça é para o nosso bem. Mas para isso eu tenho que me humilhar. Tem que se humilhar. Eu não conheço totalmente, eu preciso da orientação de Deus, eu preciso do Espírito de Profecia. Exatamente, é humilhação diante de Deus. É o segredo, porque grandes reis se humilhavam diante de Deus. Os reis fiéis, né? Quando erravam, eles se humilhavam diante de Deus. Nabucodonosor foi um rei ímpio que se humilhou. Se humilhou diante de Deus. Aí sim, aí ele se converteu. Exatamente. Acho maravilhoso isso. Graças a Deus. Amém. Então, quarta-feira agora, um juramento. Neemias capítulo 5, verso 12 a 13. Vamos ler esse texto? Vamos. Eu vou ler Números 30, verso 2. Então, vamos lá. Neemias 5, 12 e 13. Diz assim: Então disseram, restituir-lhes-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme a esta palavra. Também sacudi as minhas vestes e disse: Assim sacuda Deus todo homem da sua casa e do seu trabalho que não confirmar esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: Amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez conforme a esta palavra. Em Números 30, verso 2, é o subtítulo: A lei acerca dos votos. Quando o homem fizer voto ao Senhor, ou jurar, ligando-se com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que sair da sua boca, fará. Amém. Amém. Então vamos comentar. Tem que ser da boca de Deus falar. Aí é uma questão que nós precisamos. Eu acho maravilhoso quando a gente fala, como a gente citou antes, né, amar os teus inimigos e tal, a gente fala, mas eu não consigo, Senhor, mas sabe que Deus gosta que a gente fale isso? Cristo gosta, mas eu não consigo, sabe porque a gente não consegue mesmo? Porque aí ele fala assim, sim, você não consegue sem mim, porque sem mim nada podemos fazer. Então, é essa dependência de Deus, o irmão falou muito bem, se humilhar diante de Deus, para cumprir essa palavra. Eu destaquei aqui, irmão, na quarta-feira também, ó, nesse juramento, essa de rodapé, essa pergunta é importante. Eu tenho uma afirmação, depois uma pergunta. Pense no impacto que as palavras têm sobre os outros. Ó, como podemos ser cautelosos com o que dizemos, quando dizemos e como dizemos? Uau, Tiago 1,19. Vamos pegar Tiago 1,19, porque isso me fez pensar muito, sabe, em mim mesmo. Né? Pensar, claro, primeiro na gente, quando a gente está lendo. Tiago 1,19, eu acho maravilhoso essa citação, é muito conhecida nossa, né? E o irmão poderia ler, por favor? Sabei isso, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Uau! Então, cuidado com as palavras. Então, quando ele fala, como podemos ser cautelosos com o que dizemos, quando dizemos e como dizemos, eu lembrei desse verso. Sim. Porque, na verdade, quando Pedro, vamos citar o Pedro, né? Pedro ele tem duas fases. Numa fase que, inclusive Jesus fala para ele depois, quando você se converter, Pedro, imagina Pedro olhando para Jesus e falando, mas eu estou andando com o Senhor, como quando eu me converter? E a gente vê um Pedro totalmente diferente depois quando Jesus ressuscita, anda com ele, fala, né, Pedro, você me ama? 3 vezes. Aí depois eles tornam um dos líderes ali. Claro que não tinha um líder, porque não tem essa hierarquia, mas ele, no discurso dele, você vê, na conversão das pessoas, ele correndo até o túmulo, tomando a frente, pulando na água, lá nadando para encontrar Jesus na praia, ele primeiro e tal. Então, quer dizer, você tem dois Pedros diferentes. Um Pedro que falava, e depois um Pedro mais que sabia falar, com as palavras. Quer dizer, isso é uma lição para nós. Né? Às vezes na nossa caminhada cristã, você tem aquele primeiro amor, que você fica com aquele ímpeto, quero falar, não, mas o que Deus fala? Aqui, está bem claro no Tiago 1,19, que nós temos aqui ser o quê? Todo homem, todos nós, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Está falando dos impactos na palavra das pessoas. Porque na verdade aqui, qual é o impacto da palavra de Neemias sobre eles? Vocês serão amaldiçoados, vocês serão sacudidos, vocês sairão daqui. É impacto interessante isso, porque na verdade Deus fala que quando nós obedecemos, nós somos abençoados. Mas quando não obedecemos, nós estamos a mercê, né, do que vai acontecer conosco. Então, isso é importante. Né? Acho que Neemias ali, quando ele fala isso, até se pegar ali, voltando um pouquinho, né, que ele falou assim, o 13,
também sacudi as minhas vestes, disse, assim sacuda Deus todo homem da sua casa, do seu trabalho, para não confirmar essa palavra. Isso é forte. Sacuda Deus, e assim seja sacudido. Então, e louvar o Senhor, e o povo fez conforme a esta palavra. E o povo jurou que ia fazer uma Jurou que ia fazer, e ele se viu que ele chamou os sacerdotes, né? Sim. Para confirmar essa palavra. Confirmar a palavra. Então a palavra é importante. Só trazendo para o nosso dia aqui, quando a gente se batiza, tem um voto batismal. O voto batismal é que você crê que a imagem é inspirada por Deus, o escrito dela, etc, etc, né? Nós conhecemos isso aí. Então, se eu digo sim, e todos dizem sim, eu nunca vi alguém falando não. Sempre faz um voto e todo mundo fala assim, diante do povo, quer dizer, e dos anjos, eu digo que eu creio. E depois eu digo que eu não creio. Eu estou fazendo falso juramento. Falso juramento. Falso juramento. Isso é muito importante, porque na verdade aí já é uma... Porque o que significa crer? Está diretamente ligado ao que? A obedecer. Sim. Né? Se você fala que crê, mas não obedece, na verdade você fala que os demônios... Crê e estremece. Né? Mas não obedece. Não obedece. Então é diferente, mas Jesus falou assim, se você pegar, por exemplo, olha só que interessante, ali em João capítulo 15, versículo 14, João capítulo 15, versículo 14, tem uma relação interessante que a gente acabou de falar. Quando a gente pega o Evangelho de João ali, que é o... É interessante que quando você crê e estremece, é só aquele que crê que Deus existe, né? Sim. Porque eles não podem negar porque os anjos esteve com Cristo, né? Com Deus, né? Exatamente. Mas eles não obedeceram, aí não se firmaram na verdade. Exatamente. Agora, se você pega então João, que é o Evangelho do Amor, eu gosto muito desse Evangelho aí, que diz, é chamado Evangelho do Amor. João capítulo 15, versículo 14. Tem uma condição para ser amigo de Cristo. Qual que é, irmão? Está ali? Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Aí é amigo de Jesus. Se... Aí que ele é de verdade, Sim. que está obedecendo. Eu creio que ele é o Filho de Deus, que ele vai me fazer e aqui obedecer. Satanás e seus anjos não entram nisso, porque Não entra nisso. não é amigo de Jesus. Então, como que eu sou amigo de Jesus, se eu faço o que ele manda? Mas olha só que interessante que nos comentários da lição, voltando ali para os comentários, lá da quarta-feira, está lá em Nossa Alta Vocação, Meditação Matinal de 1962, página 292, é o penúltimo e último parágrafos dos comentários de quarta-feira. Olha só que interessante ali. As palavras agradáveis, animadoras, não custam mais que as desagradáveis, irritantes. Palavras mordazes ferem e magoam a alma. Nesta vida, cada um tem dificuldade com o que lutar. Cada um encontra ofensas e decepções. Não levaremos nós sol em vez de sombras à vida daqueles com quem entramos em contato? Não proferiremos palavras que ajudem e beneficiem? Essas palavras serão tão certamente uma bênção para nós como para aqueles a quem são dirigidas. Porque está falando aqui das palavras, porque ele falou ali, ele falou, olha, as palavras são importantes. E depois ele continua, muitas vezes são proferidas palavras descuidadamente. Aí eu lembro de Tiago 1,19. E esquecidas, mas essas palavras, para bem ou para mal, trarão sua sementeira, as consequências. Semeie uma palavra áspera, cruel, e essa semente, encontrando terreno na mente dos ouvintes, brotará para frutificar segundo a sua espécie. Semeie uma semente em amoráveis e gentis palavras à semelhança de Cristo, e ela lhes trará abundante colheita e retribuição. Então, olha essa frase seguinte: acautelemo-nos, não profiramos palavras que, em vez de ser uma bênção, serão maldição. Né? Se semearmos trigo, ceifaremos trigo. Se semearmos joio, ceifaremos joio. E a colheita, seja de trigo ou de joio, será certa e farta. Palavras. Aquilo que você plantou, você vai colher. Você vai colher. Então, às vezes as pessoas, eu mesmo, né? Já pensei, depois fui corrigido por Deus, que quando você pensa em Cristo falando escribas e fariseus hipócritas, Jesus não estava com ódio. Não estava. Ele queria salvar aquelas almas. Por que vocês não entendem isso? Estou querendo salvar vocês. Vocês dizem que guardam a lei, mas não guardam, vocês são hipócritas.
Não são legalistas. Se fosse legalista, estaria guardado ali, até com... Não, hipocrisia. Então, na verdade, não foi assim aquela... Porque você vê quando os discípulos saem da aldeia de Samaria e falam assim, Senhor, quer que façamos descer fogo do céu? Fala, não sabeis que espírito sois. Quando a gente grita, se irrita ou fala de uma maneira, nem grita, mas fala de uma maneira áspera, não é Espírito de Cristo. Ellen White diz que os anjos do Senhor se afastam. Isso é muito sério. E se os anjos do Senhor se afastam, quem surge? Os demônios. Sim, misericórdia. Coisa terrível. E ela sempre trazer para os dias de hoje, um casamento, muitas vezes, sai palavra áspera, né? E a maioria dos casamentos acaba por causa das palavras ásperas, né? Às vezes, a pessoa nervosa e solta a palavra. Uma palavra jogada é como uma flecha, ela não volta, né? Não vou. Ela bate bem ali onde foi direcionada, né? E aí, muitas vezes, marca a pessoa, né? Exatamente. Que Deus tem misericórdia de nós, por isso que a gente tem que tem domínio próprio, domínio do falar. Um verdadeiro ser humano que é forte é aquele que domina a sua própria palavra. Exatamente. Esse é forte. Sim. Não é aquele que é forte no físico, mas é aquele que domina o seu próprio ser. Exatamente. Esse é o forte. Exatamente. E se você, como diz, né, que nós temos acabamos de ler, né, anteriormente, que nós temos que contemplar a Cristo, meditar sobre Ele. Se você, é claro, um livro que todos que estão assistindo devem conhecer, que é O Desejado de Todas as Nações, é um livro que deve ser lido, relido, estudado, porque ele traz a vida de Cristo em detalhes. Sim. E você entende melhor em detalhes quem foi o nosso Senhor Jesus Cristo, quem é, sim, o caráter dele. A gente presta atenção nos evangelhos, como que ele falava. Os escribas e fariseus chegavam e queriam pegá-lo em alguma, né, surpreendê-lo assim em alguma coisa, né, para condená-lo. E a resposta dele era sempre uma resposta que vinha certinho ali no momento certo, se encaixava ali. Por quê? Porque ele era... É ele que inspirou o Tiago para escrever o livro, né? Então, ele estava ligado com o Espírito Santo, né? Jesus estava ligado com o meu contato. Exatamente. E esse mesmo poder que Jesus tinha na terra, nós podemos obter também, e ter esse domínio. E saber falar a palavra certa. Exatamente. A gente volta aquele verso, Jesus fala, sem mim nada podeis fazer, mas com Ele, tudo podemos. Tudo podemos. 4:13 que o irmão citou. Então, é importante a gente acreditar nas promessas da Bíblia. Que quando Jesus fala assim, através de mim vocês podem tudo, a gente acreditar que Ele vai fazer algo em nós. Desde que obedeçamos para sermos amigos dele, como está em João capítulo 15, versículo 10. Uma coisa está ligada à outra. Agora, é claro que a gente tem que entender que a gente obedecer-se em Cristo se torna o quê? Legalismo. Né? E você só ter a Cristo, porque a graça é uma só, é uma graça salvadora e transformadora. Muitas pessoas estão dissociando a graça, né? Sim. Não, essa é a graça salvadora, mas não transforma, continua o mesmo. Aí não é graça. Aí não é graça verdadeira, não é graça de Cristo. É uma graça inventada pelo homem. Né? A graça é salvadora e transformadora. Né? Tem um texto aqui em Tito, ó. Tito 2. Tito 2, vai explicar a graça. 11 e o 12. Tito capítulo 2, verso 11 e o 12. Olha o que é graça. Vai explicar as duas conotações da graça. Que uma sem a outra não é graça. Tem que estar junto. As duas, né? Porque às vezes a gente diz assim, tudo bem, eu obedeço a Deus, sou legalista, sem Deus. Mas sem Deus eu não consigo ser obediente 100%. Não. Eu posso obedecer algumas coisinhas, mas não consigo. Não consegue. Porque alguns dizem assim, os fariseus, eles guardavam a lei, mas não tinha Cristo no coração. Não, eles não guardavam a lei, nunca guardaram. Hipócritas. Aqui, ó, Tito 2, 11 e 12, ó. Porque a graça de Deus que traz a salvação se manifestou a todos os homens. Se a gente passa por aqui, ó, tá vendo? A graça é a salvação. Mas o 12, olha o que a graça faz. Ensinando-nos para que, renunciando a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbrio, justo e piamente. Então, a graça de Jesus me salva, mas também me educa para não viver as paixões mundanas. Exatamente.
Isso a graça faz. A graça faz, e aí, se você vai em outra passagem bíblica, diz assim, é a renovação de vossa mente. Sim. É interessante, a Bíblia fala da renovação da nossa mente, né? Porque mente, porque é um culto racional. Sim. E a Bíblia fala agora, nós temos a mente de Cristo. Mente de Cristo, nós podemos ter exatamente a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo. Que é interessante quando Paulo fala assim, estou crucificado com Cristo, vivo não mais, mas Cristo vive em mim, eu fico pensando assim, se Cristo vivia em Paulo, que vida que Paulo estava vivendo? Não era de Romanos capítulo 7, que alguns apresentam, não era. Eu tento fazer uma coisa e não consigo. Eu tento vencer, um exemplo, trazendo Romanos 7 para nós hoje, só para ver o espaço de memória desse aí, vamos supor, pregar eu e minha esposa. Irmão, eu tento não agredir minha esposa, mas eu não consigo. É o mal que está dentro de mim. Eu tento fazer. Irmão, eu sou um convertido. Toda hora eu fico dando essa desculpa. É o mal que está dentro de mim, irmão. Eu sou fraco mesmo, já nasci assim. Eu tento não agredir minha esposa, eu amo, mas eu sempre agrito ela. Irmão, eu não sou convertido. Romanos 7. Não corrigir, ali não era Paulo antes da conversão. Sim. E aí a gente fica pensando, então, agora quem vive em Paulo é Cristo. Como que Cristo pensava, como que Cristo agia, o que Cristo comia, o que Cristo falava, sim, tudo o que Cristo fazia. Como que era? Estava fazendo a obra. Esse é o objetivo nosso. E essa é a obra que ele deve fazer. Essa é a obra que ele tem que fazer. Ele é o nosso modelo. E o irmão falou da desculpa. Desculpa para o pecado. Porque o pecado não tem desculpa. Nós somos culpados. Sim. Nunca pode falar que, não, tu me provocou. Não. Até porque tem uma passagem, não lembro exatamente no Espírito foi assim, mas diz assim que nós temos que ser mansos sob provocação. Sim. Que ser manso quando está tudo bem, né? Nós somos amigos, está tudo bem entre nós, mas de repente tem uma desavença. Eu tenho que ser manso, você me provocou. Aí já é outro nível. Aí entra o quê? A vida de Cristo em nós. Amém. Amém. Então vamos para quinta-feira agora. O exemplo de Neemias. Neemias capítulo 5. Verso 14 a 19. Diz assim, Neemias 5, no versículo 14 a 19. Também, desde o dia em que me mandou que eu fosse seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho, e além disso, 40 ciclos de prata, como também os seus servos dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Como também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus servos se ajuntaram ali à obra. Também dos judeus e dos magistrados, 150 homens, e os que vinham a nós dentre as nações que estão ao redor de nós, se punham à minha mesa. E o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves se me preparavam, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. E nem por isso exigia o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para bem, ó Deus meu, e de tudo quanto fiz a este povo. Então vamos comentar qual foi o exemplo de Neemias aí. Eu acho que é interessante ali, porque se você... Aí entra a questão de você... que você prega, você tem que viver. Isso é importante. Se você, vamos supor, eu vou lá para o púlpito, o mesmo que eu estou falando aqui agora. Sim. Se eu sair daqui e faço tudo o contrário, quem que vai acreditar em mim quando assistir esse vídeo? Palavras vanas. Palavras vanas. Então é importante você pregar e viver e pregar. Quer dizer, como que você conhece realmente a pessoa, né? Através dos atos dela, né? Porque o que você fala, o inimigo está falando aqui que ele nunca extorquiu ninguém, que ele sempre foi, nem sequer as coisas que ele tinha direito ele usufruiu, na verdade ele está falando, né? Ele poderia ter usufruído, mas mesmo assim, aí ele como um governador, como uma pessoa importante, um líder, né? Ele não usufruiu, quer dizer, como que é o mundo? Como que é no mundo, por exemplo? No mundo é o contrário, né? Você tem um cargo ali, alguma coisa, como que eu vou usufruir desse cargo agora aqui, né? Para um verdadeiro líder cristão, como Neemias, muito pelo contrário, só pensava no bem dos outros. E é interessante aqui, se você pegar, por exemplo, ali no exemplo de Neemias, diz o exemplo de Neemias, e me lembra um pouco, antes desse comentário aqui,
Me lembra um pouco quando Paulo falou assim, sede meus imitadores. Se parasse até aí, não teria valor nenhum. Mas quando ele continua e fala, como eu sou de Cristo, Neemias estava imitando quem? Cristo. Então o exemplo era Cristo. Então Neemias pode ser meu exemplo? Pode. O Espírito de Profecia diz assim, que nós podemos imitar os homens, por exemplo, os pioneiros fiéis, né, os homens santos, nós podemos imitar. Por quê? Porque eles foram imitadores de Cristo, nós não corremos o risco de estar imitando alguém fiel que não estava obedecendo. Sim. Então, olha que interessante ali, que diz assim, ele é um exemplo. Ó, se você for ali nos comentários da lição, tem uma coisa que eu gostaria de destacar, lá, para conhecer as Meditações Matinais, de 1965, página 176. É o penúltimo parágrafo da meditação de quinta-feira. Quinta-feira, diz assim, ó, coisa alguma existe que mais enfraqueça a força de uma igreja do que o orgulho e a paixão. Cristo nos deu exemplo de amor e humildade, e mandou seus seguidores se amarem mutuamente assim como Ele nos amou. Temos que, em humildade de espírito, considerar os outros melhores do que nós. Uau! Temos que ser severos com os nossos defeitos de caráter, não com os outros. Sim. Ligeiros em discernir nossos erros e deslizes. Uau! Em fazer menos das faltas alheias do que das nossas. Devemos sentir interesse especial em olhar as coisas dos outros, não para cobiçá-las, nem para as criticar, tampouco para fazer observações sobre elas de modo a dar impressão errônea, mas sim fazer estrita justiça em todas as coisas, a nossos irmãos e a todos aqueles com quem temos qualquer contato. O espírito de idealizar planos para favorecer o próprio interesse egoísta, de modo a obter um pequeno ganho, ou esforçar-se por mostrar superioridade ou rivalidade, isto é ofensa a Deus. O Espírito de Cristo levará seus seguidores a se preocuparem não só no sentido de seu êxito e vantagem, mas interessar-se igualmente no êxito e vantagem de seus irmãos. E olha só a frase final. Isto é que é amar nosso próximo como a nós mesmos. E eu tenho que olhar os meus defeitos e falar assim, detalhado, e não olhar o defeito do outro. Sim. Eu tenho que preferir o outro em favor. Eu tenho que considerar o outro superior a mim e se amar o meu próximo como a mim mesmo. E você destacou lá o testemunho, né, falar e viver. Eu lembrei aqui de os fariseus com aquela pompa, o povo achar eles muito consagrados, olha o homem de Deus. Quando apareceu Jesus, as pessoas viam algo diferente, ele fala e vive. E Jesus falou assim, para os discípulos, se a vossa justiça não exceder muito dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Porque os fariseus falavam e não faziam. E Jesus falava e fazia. Com exemplo, né? Exatamente. E aí os fariseus ficaram muito assim, invejosos com raiva de Jesus, porque Jesus estava indo uma multidão. Porque as pessoas viram Jesus, olha, Jesus prega e vive, olha. Os fariseus não faziam, era o contrário. Exatamente. Aí a gente pensa, Jesus, então quer dizer que Jesus ele pregava, vivia e, por exemplo, um exemplo bem interessante, que ele preferia os outros em favor, né, ele mesmo, e quando ele chega no poço de Jacó, e a mulher samaritana está tirando água lá, ele esquece da fome dele e da sede dele. Mas não vamos pensar na nossa fome aqui, que eu fiquei 5 horas sem comer, 6 horas, agora não, é Jesus andando no deserto, calor, com muita sede. Ele estava com fome também porque os discípulos foram para a cidade comprar comida. Ele se esqueceu. Por quê? Porque ele preferiu. E outra coisa, ele queria estar preocupado com a salvação daquela alma lá. E ele disse para os discípulos, a minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Obedecer. Isso. Obedecer. Então é um exemplo, sempre é o nosso exemplo, né? Mas você fica pensando em Cristo, fica pensando em Neemias, essa obediência de Neemias também, você fica pensando assim, será que nós, na frente do presidente dos Estados Unidos, trabalhasse lá para ele, né? Fosse uma coisa assim que eu poderia perder a minha vida se eu falasse assim alguma coisa, não, eu preciso ajudar lá meu povo, lá no, né?
os cristãos lá, os adventistas do sétimo dia, eu preciso lá, será que como que seria o meu posicionamento? A gente tem que pensar nisso. Sim. Porque ele não pensou na vida dele. Ele pensou no quê? Esse muro é simbólico também. Né? Porque ali é um muro, essa construção do muro, reconstrução, reforma do muro, ela tem a ver com toda a questão da obediência, primeiro, à ordem de Deus, da cidade de Deus, né, simbólica ali também, é claro, e que do povo de Deus que precisava desse muro ali, também da dignidade do povo de Deus. Imagina o povo de Deus lá, servo, escravo, com a cidade destruída. Primeiro foi Êxodo, que reconstruiu o templo, depois Neemias o muro. Então tem a ver tudo com a questão do que é do caráter de Deus, a glória de Deus. Porque quando você pensa, por exemplo, que Jesus veio aqui para essa terra para fazer o quê? Para mostrar o verdadeiro caráter de Deus, para revelar a glória de Deus, e que nós devemos agora fazer o mesmo trabalho de Jesus. Através de nós, as pessoas têm que ver Deus em nós. E quando olharam para Neemias, o que eles viram em Neemias? Porque Neemias, quando ele chega ali, ele é muito calmo, ele vai com calma, ele sai à noite ali com o animal dele, andando pelos muros, ele fica observando, ele não fala nada. Só depois que ele vai averiguar tudo que com calma ele fala, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Então ali você tem um líder cristão mesmo, né, que não se preocupava com ele, está preocupado com o povo ali, e aqueles mais tímidos foram convencidos por ele. Quer dizer, quando você pensa que... Por que a gente está falando isso? Porque é um exemplo. Nós temos que ser assim, né? Calmos, não falar, com calma, olhar mesmo, planejar, né? Para depois falar, trazer as pessoas que estão mais tímidas também para junto de nós, para a obra, salvar essas almas. Mas para isso precisa do quê? Do Espírito de Cristo. Sim. Neemias, sempre como servo de Deus, ele queria que o caráter de Deus não pudesse ser blasfemado diante dos ímpios, né? Porque se a cidade está destruída, o mundo é destruído, o que os ímpios iam dizer? Os pagãos da época lá, vocês são fracos, como Moisés. O Moisés falou assim, Deus, se você matar esse povo, o que as nações vão dizer? Você trouxe para o deserto e matou todo mundo. Exatamente. Seu nome vai ser blasfemado. E quando a gente dá mau testemunho de Deus, o nome de Deus é blasfemado perante os ímpios. Gostaria de fazer uma relação agora. Que é interessante que o irmão lembrou muito bem de Moisés, lembrou muito bem. Como que nós podemos honrar o caráter de Deus hoje e mostrar para o universo, para todos os mundos, que é possível guardar a lei, refletindo o caráter de Cristo, Sim. tendo a perfeição em Cristo Jesus, tendo vitória sobre o pecado? Porque se a gente não fizer isso, vai acontecer o seguinte: o inimigo vai fazer a mesma coisa que Moisés tinha receio que ele fizesse. Sim. Viu? O Senhor não conseguiu. Tantas promessas na Bíblia, tantas promessas no Espírito de Profecia, e eles não conseguiram, porque eles não acreditaram nas suas promessas. Não conseguiram levar o povo para Canaã. Você não conseguiu, Deus. Não conseguiu. E esse povo, o Canaã celestial, você não vai conseguir. E se esse povo quer entrar no céu pecando, então eu quero ir também. Sim. Sim. Eu gostaria de destacar aí na quinta-feira, irmão, porque leia Filipenses capítulo 2, versículo 13 e 8. Como você pode revelar em sua vida os princípios abnegados expressos nessa passagem e demonstrados na vida de Jesus Cristo? Filipenses 2, de 3 a 8. Eu achei muito importante essa passagem aqui. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Tende em vós esta mente que também estava em Cristo Jesus, a qual, sendo em forma de Deus, não considerou como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo, sendo feito semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se, e assim mesmo tomando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Maravilhoso, né? Porque como você pode revelar em sua vida princípios abnegados expressos nessa passagem, demonstrar na vida de Cristo, não atente cada um, não faça nada por vanglória. Sim. Eu quero aparecer, estou aqui, não, aí já está errado.
mas por humildade. O irmão já falou da humildade, se humilhar diante de Deus. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Vem novamente ao encontro, né, do que é no Espírito de Profecia. Não atende cada um para o que é propriamente seu. Não importa o que é meu, mas cada qual para o que é dos outros. E olha só, de sorte que haja em vós uma mesma sentimento que é em Cristo Jesus. Que esse uniforme de Deus não tem usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo de nenhuma reputação, fez de si mesmo nenhuma reputação, tomando a forma de servo e fazendo semelhante aos homens. Então, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Quer dizer, eu sempre falo isso, mas é interessante pensar que nós queremos a coroa da glória. Todos queremos, sim, não, claro que sim, mas e é errado, não é errado, mas nós não queremos passar pela coroa de espinhos. Sim. Jesus se esvaziou, ele era Deus. Que coisa mais... Vão entender só na eternidade isso. Sim, sublime, né? E muitas vezes nós não queremos preferir o outro em favor. Quer dizer, Neemias estava ali servindo, ele era um líder que servia. Imagina se Neemias não tivesse obedecido, o muro não teria sido restaurado. Se nós não obedecermos hoje, qual muro que não será restaurado da verdade? Qual é a verdade presente para hoje? Eles são reparadores de brecha. Reparadores de brecha. Já foram chamados para uma obra especial. Especial para esse tempo. Então vamos aqui na sexta-feira, irmão, eu quero destacar, tem um texto aqui, ó, que diz assim, ó, o primeiro texto: ouvindo Neemias dessa cruel opressão, ele se encheu de indignação, ouvindo eu, pois, seu clamor, essa palavra ele diz, muito me enfadei, Neemias 5, versos 5 a 6. Ele viu que se quisesse ter êxito em derrubar o opressivo costume da cobrança, precisava tomar posição decidida lá na justiça, com característica enérgica de energia e determinação, entregou-se à tarefa de levar alívio aos seus irmãos. Profeta das Reis, março 648. Então, ele tomou energicamente ali a posição ao lado da verdade. Não importa se estivesse rico, se os ricos iam parar de doar para o muro ou não. Não importa. Que é importante isso. Ele assumiu a tarefa de levar alívio aos irmãos. Alívio, isso é importante. Você vê que continua ali depois, no parágrafo seguinte, da lição de sexta-feira, o maior discurso de Cristo diz assim, página 67, Jesus estabeleceu então um princípio que tornaria desnecessário o juramento. Disse que a exata verdade é de ser a lei da linguagem. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Mas olha só que interessante a sequência de outro parágrafo, irmão. Poderia ler o segundo parágrafo, o terceiro, o último parágrafo, né? Essas palavras contêm toda aquela frase sem sentido e palavra imprecatória, que beiram a profanidade, condenam os enganosos cumprimentos, a evasiva da verdade, as frases lisonjeiras, os exageros, as falsidades do comércio, coisas comuns da sociedade e no mundo de negócios. Elas ensinam que ninguém que busque parecer o que não é, ou cujas palavras não exprimam o sentimento real do coração, pode ser chamado verdadeiro. Uau. Então, até o cumprimento falso, olha só, eu estou... frases lisonjeiras, irmão, muito bem e tal. Na verdade, você fala que não pode elogiar e nem receber elogios. Sim. Porque se faz com o nosso eu. O ego sobe, né? Infla, né? Então, cuidado com isso. E ali fala, evasiva da verdade, que é escapar, né? De repente, dar uma resposta direta, correta, né? Não, tal, né? Então, o que ela está dando para nós aqui? Está dando exemplos práticos da nossa vida, né? Como que é o seu sim, sim, não, não. O sim, sim, não, não. Você tem que ser verdadeiro. Ser verdadeiro. Os exageros, as falsidades no comércio, isso é muito sério. Frases então, lisonjeiras, exagero, coisa comum que a sociedade, né, o mundo dos negócios fazem. Exatamente. Então, quer dizer, é totalmente diferente do mundo. Sim. O mundo, ele leva o ego lá em cima, né? Sim. E, na verdade, leva o eu lá em cima. E o que Cristo quer fazer conosco? Que nosso eu morra para ele ter espaço de viver em nós. Se o meu eu não morrer, não tem como Cristo viver em mim, eu não vou poder falar com Paulo. Estou crucificado como Cristo vive, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então tem algo muito sério mesmo,
para a gente refletir nessa questão das palavras aqui. Porque vem em encontro justamente do que Tiago 19, né? O que a gente fala é importante. Como que se fala? É verdadeiro? Né? Tudo que é verdadeiro diz, né? Porque honesto, boa fama, se há algum louvor nisso, devemos pensar. Irmãos, então que Deus nos abençoe, que Deus possa nos ajudar, que possamos, amém, em nome de Jesus, viver o que diz a lição, né? Amém. Que a lição deve ser praticada, não deve ser só passada na história, né? Amém. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com outros irmãos, clica no sininho para receber novas notificações, dê um like para ajudar o nosso canal, tá bom? Se você puder, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus. Bondoso e amoroso Deus, Deus eterno que nos céus habitas, agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio que tivemos aqui de recapitular a lição número 5. Que bênção, Senhor. Que o Senhor nos ajude, que através do poder do Espírito Santo possamos obedecer ao Senhor. Tudo que estudamos aqui, que o Senhor abençoe grandemente todas as pessoas que assistirão este vídeo, que possamos, Senhor Deus, a cada dia buscarmos ser mais semelhança ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que pedimos e agradecemos. Amém. Amém.